Eu tenho gosto de falar desse tempo, sabe, porque foi um tempo difícil para mim, eu saí machucado depois daqueles 3 anos, foi um mandato de 3 anos só. Mas eu, quando assumi a prefeitura, eu sabia perfeitamente, tinha noção do estado falimentar dela, quer dizer, eu não ia ter dinheiro para fazer obras, então eu procurei desenvolver uma gestão mais criativa do que realizadora, né? Tenho orgulho de ter criado algumas coisas importantes, como os conselhos de governo comunidade, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico com os polos de desenvolvimento tecnológico. Mas um prazer especial para mim foi a criação da Escola Tia Seata, que não foi uma ideia minha, foi uma ideia sua, de um grupo, mas que eu acolhi com muito entusiasmo, né, com muita satisfação e com muita convicção de estar, enfim, colocando em prática uma experiência da maior importância. Porque esse problema dos meninos de rua, quer dizer, tem muitas instituições que cuidam deles. Eu mesmo sou ligado a uma instituição, a Sociedade Amar, que cuida, que é uma gente muito boa, uma senhora dedicadíssima, a irmã Adma, que cuida, desenvolve esse cuidado de acolhimento, mas o encaminhamento, digamos assim, da escolaridade é para a escola comum, né? A escola pública do município comum. Claro que em alguns casos, né, as crianças se conseguem acompanhar, se entrosar e até se desenvolver, mas na maioria dos casos não quer dizer, é difícil compatibilizar, né, aquele grau de liberdade que o que o menino de rua tem de bom na vida. Quer dizer, ele perdeu a casa dele porque a casa, na maioria das vezes, é insuportável pela violência, né? E o menino e a menina vão para a rua para fugir de casa. E o que encontram de bom? Não é acolhimento, nem carinho, nem amparo. Eles encontram de bom a liberdade e eles cultivam essa liberdade e a compatibilização desse grau de liberdade que eles têm com um mínimo de aprendizado e de aculturação é um problema complicado que a Escola Tia Seata encontrou, né, o caminho de solução. Claro que podia, se tivesse prosperado e se desenvolvido, teria ainda se aperfeiçoado mais, mas foi uma experiência exitosa que mostrou que é possível, que mostrou que se consegue êxito nessa compatibilização e nessa, enfim, aculturação dos meninos de rua com o grau de liberdade que eles têm, mas chamando-os ao aprendizado, usando uma pedagogia evidentemente própria, diferente da normal, da comum, né? Mas então essa experiência é valiosíssima, é extraordinária e precisa ser não só revivida, como, enfim, restaurada e até aperfeiçoada. Porque o pessoal do BNDES também é uma gente de profissionalismo muito dedicado com muita sensibilidade para o que é importante. Mas nesse momento o que era BNDE estava inaugurando o S do social, porque até então o BNDE era exclusivamente econômico e não se importava com o social, achava que o social viria por gravidade, como se dizia lá. Depois de amadurecimento e discussão, chegou-se à conclusão de que o desenvolvimento tinha que ter a dimensão econômica e social. E o BNDES começou a praticar essa segunda dimensão. E o grupo profissional dedicado a isso era muito sensível e soube
dar a importância, avaliar corretamente a importância da tia Seata. Nos padrões normais, por exemplo, o BNDES jamais financiaria, porque não tem o retorno em forma de geração de lucro para ressarcir o empréstimo. Quer dizer, é uma avaliação que tem que ser necessariamente bastante diferente da avaliação custo-benefício que se faz normalmente para um projeto do seu ponto de vista econômico, né? Mas é claro que nós entendemos, nós e o Moacir de Góes, que era o secretário na época, grande figura, e entendemos que o benefício compensava sobremaneira os custos, ainda que fosse um custo elevado. Por quê? Porque necessariamente tinha que ser um custo elevado para produzir aquele benefício, que era muito mais elevado ainda, né? Esse tipo de escolaridade, mais do que o conhecimento, a informação, desenvolve a capacidade de liderança, de iniciativa dos meninos, e muitas vezes essa iniciativa é desviada para os caminhos que a oportunidade da vida lhe fornece, né? Então a gente tem que contar com isso, porque isso faz parte da sociedade. O tráfico de drogas faz parte da sociedade. Então é claro que a gente não pode tolerar, tem que combater, tem que cercear de toda forma, mas tem que reconhecer que faz parte da sociedade, e muitas lideranças que poderiam estar produzindo outros resultados vão para esse lado, e a escola não completou o seu trabalho, né? Mas, enfim, ele não é uma pessoa insensível que não tivesse capacidade de avaliar a importância e os benefícios dessa escola. Acabou com muita coisa, e acabou rapidamente nos primeiros dias da gestão dele. Mas aí por razões nitidamente políticas. A ordem a que o pessoal do PDT se submeteu era Delenda Saturnino, que era o grande traidor. Enfim, essas coisas da política que a gente vivencia e sabe entender e sabe compreender. Agora, aquela escola não era um alvo assim de natureza política importante e que devesse ser, né, extinta, né? A singularidade dela e a expressão dela, o significado dela, eu acho que o Marcelo Alencar tinha categoria para compreender. Deve ter sido envenenado, certamente foi envenenado com informações falsas a respeito do funcionamento da escola. O político, ele é um ser também muito ligado na opinião pública, muito sensível à opinião pública. Então, se na medida em que nós sejamos capazes de desenvolver um movimento de opinião pública favorável a multiplicação desse tipo de escola, os políticos também vão. O político é o retrato da sociedade, sabe? E muito sensível à opinião, às correntes fortes de opinião dentro da sociedade. As professoras devem também sentir um prazer especial em lidar com esse tipo de criança, em produzir esse tipo de resultado que não é o normal, o tradicional, enfim, do currículo comum, né? É muito importante que elas tenham notícia dessa experiência e tenham, enfim, uma informação capaz de desenvolver nelas o interesse por uma repetição e por uma multiplicação, proliferação dessa experiência que esse país precisa muito, né? Pela desigualdade que tem, pela quantidade de crianças nesse estado social, né? Então, conscientizar, convocar a consciência das professoras para o desenvolvimento desse tipo de interesse, de afetividade em relação a esse tipo de criança, né?